Olá, pessoal! Então, dando continuidade aos nossos estudos com números racionais, hoje nós vamos ver a multiplicação com números racionais, que começa na página 34 e vai até a página 35, a explicação desse conteúdo, tá? Eu vou dar uma resumida no que está falando ali. Para nós resolvermos a multiplicação de fração, nós vamos multiplicar do jeito que é. Então, olha só, observem aqui. Eu vou pegar o positivo 2 vezes o negativo 1, tá? E aqui embaixo, o 3 vezes o 5. Aqui eu tenho positivo com negativo, negativo. E 2 vezes 1, 2. E aqui eu tenho 3 vezes 5, que é 15, tá? Como a fração também é uma divisão, então negativo com positivo é negativo. Então, o resultado dessa multiplicação é negativo 2 quinzeavos. Observe que quando eu coloco o sinal de negativo para a fração inteira, ela está na mesma direção do traço da fração, tá? Vamos agora para outro exemplo. Aqui eu coloquei a mesma conta porque eu vou resolver de duas formas essas duas contas. Vocês vão escolher qual a forma melhor de resolver, tá bom? Então, primeiramente, eu vou fazer o traço da fração aqui e vou colocar negativo 4 vezes 15. E embaixo, 9 vezes 16, igual, tá? Aqui eu vou fazer o mesmo processo. Negativo com positivo, negativo. 4 vezes o 15, 60. Faço o traço e agora eu calculo 9 vezes 16, que é igual a 144, tá? Como aqui eu tenho uma divisão e é uma fração, então esse sinal ele vai ficar aqui na frente da fração, então fica negativo 60, 144 avos. Só que esse número ele pode ser simplificado, tá? Eu posso simplificar esse e posso simplificar esse, ok? Eu posso simplificar esses números por 3, por exemplo. O que é simplificar? Eu vou dividir tanto o numerador quanto o denominador por 3. Quando eu dividir, eu vou ter que negativo mantém, 60 dividido por 3, 20. E 144 dividido por 3, 48. Aqui eu ainda consigo simplificar, tá? Eu posso simplificar ainda por 2. Que vai ter ainda negativo 10 sobre 24. Aqui eu consigo simplificar mais uma vez por 2. E o resultado, então, vai ficar negativo 5 dozeavos. Aqui, então, é minha resposta final, tá? Essa é a primeira maneira de resolver essa conta. Agora, vamos para a segunda maneira. Olha só. Se vocês observarem o número 4 e o número 16, eles fazem parte da mesma tabuada, correto? Da tabuada do 4. Então, eu posso simplificar aqui, ó, dividido por 4, que vai dar 1, e aqui dividido por 4, que vai dar 4, tá? E nós também podemos simplificar o 9 e o 15, porque se você observar, o 9 e o 15, eles também fazem parte da mesma tabuada, tabuada do 3. Então, aqui eu dividindo por 3, vai resultar em 3, 3,
E aqui eu dividindo por 3, vai me dar 5. Para que isso? Agora nós vamos continuar o nosso cálculo. Olhem só. Eu fiz essas divisões aqui, então, na primeira fração, eu vou pôr negativo 1 sobre negativo 1 sobre o 3, vezes o 5 sobre o 4, igual. Aí que eu tenho negativo com positivo, negativo. 1 vezes 5, 5. E 3 vezes 4, 12. Se vocês observarem, é o mesmo resultado, só que eu fiz com os passos bem menor do que essa. Vocês têm as duas opções para você fazer. Ou você pode usar esse passo mais longo ou esse passo mais curto. E agora, gente, mais um exemplo, tá? Então, aqui eu tenho negativo 3 vezes negativo 5, tá? Faço o traço. E o 24 vezes o 20. Negativo com negativo dá positivo. 3 vezes 5, 15. E aqui eu vou ter 24 vezes 20, que é 480, ok? Simplificando essa fração, ou seja, dividindo em cima e embaixo por 15, eu vou ter 15 dividido por 15 dá 1. 480 dividido por 15 dá 32. Então, essa multiplicação, o resultado dela é 1,32 avos. Agora, nós vamos ver de uma outra maneira, tá? Na conta anterior, nós podemos simplificar ela de forma cruzada. Essa aqui a gente pode simplificar ela aqui, tá? Então, eu vou simplificar isso aqui por 3, que vai dar 1. Aqui eu também simplifico por 3. 24 dividido por 3 dá 8. E esse aqui eu posso simplificar por 5. Que aqui também dá 1. E aqui eu simplificando por 5 vai dar 4. Esses números que eu circulei são os números que eu vou usar. Então, olha só. Eu tenho aqui negativo 1 sobre 8, vezes negativo 1 sobre 4, ok? Negativo com negativo, positivo. 1 vezes 1, 1. E 8 vezes 4, 32. Se vocês observarem, chegou no mesmo resultado que esse, só que num processo mais curto. Então, são duas maneiras de resolver a mesma conta. Lembrando, gente, que quando você simplifica antes de fazer a multiplicação, ou ela tem que ser cruzada, igual esse exemplo, e tem que ser simplificado pelo mesmo número, ou ela pode ser simplificada a fração, mas também pelo mesmo número. Não pode ser um número no numerador e outro no denominador. Tem que ser sempre o mesmo número, tá? Agora eu vou deixar aqui para vocês as atividades para vocês fazerem desse conteúdo. As atividades, então, são essas, da página 36, o exercício 1, 2 e o exercício 4, certo, gente? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar entrando em contato, que a professora está aqui para resolver, para ajudar vocês, ok? Bons estudos!